Fala comigo, estudante? Atos 6 e o nosso desafio continua. Nós chegamos a um episódio de conflito e talvez aqui nós temos a primeira ocasião, o primeiro cenário para que uma grande divisão acontecesse na igreja. Nós temos uma distinção de dois povos distintos. Nós temos de um lado judeus que seguiam à risca a tradição, a lei mosaica, e temos de um outro os gentios, que era todo o resto do mundo que não fazia parte do povo judeu, que não tinham o sangue hebreu, o sangue de Israel nas suas veias. E à medida que a igreja foi crescendo, gentios passaram a fazer parte da comunidade cristã, que no início era formada apenas por judeus, convivendo juntos. As diferenças que eles tinham, como a dieta religiosa, o cumprimento do calendário com várias festas, a circuncisão e outros detalhes, começaram a gerar alguns tipos de conflitos, ao ponto de que isso impactou em um ato de misericórdia que era praticado pela igreja nos seus primeiros anos, que era a distribuição de comida para as viúvas. Viúvas naquele tempo não tinham pensão como nós temos hoje. Quando o seu marido falecia, principalmente se ela não tivesse filhos para cuidar, os seus bens, as suas propriedades eram praticamente, na sua totalidade, tomadas e elas viviam em condição de miséria, principalmente por ser um momento em que, um período da história onde a mulher não tinha espaço, não tinha visibilidade, não era respeitada, algo que ao longo dos anos isso vem tendo uma considerável transformação. Então, passando uma condição de miséria, essas mulheres precisavam do amparo, do auxílio da igreja. E o que aconteceu? As pessoas responsáveis por distribuir essas cestas básicas diariamente serviam primeiramente as viúvas que faziam parte do povo judeu e iam deixando para um segundo plano as viúvas que eram gentias, que não faziam parte da família de Israel. Se sobrasse, quando dava, elas recebiam a sua participação. E isso gerou uma grande revolta nos gentios por verem esse ato de injustiça. Um grande conflito iniciado e com o potencial de rachar a igreja no meio. E aqui nós vemos que sempre que o crescimento acontecer, sempre que o corpo de Cristo estiver se expandindo, a igreja aumentando numericamente falando, nós vamos ter mais conflitos. São pessoas que pensam diferente, têm opiniões diferentes, preferências diferentes, faixas etárias, classes sociais diferentes. São inevitáveis, então, que apareçam no nosso meio os conflitos, e aqui isso estava acontecendo. Mas nós vemos que os discípulos não ficaram com os braços cruzados e partiram para cima daquele problema para resolvê-lo. Então eles decidiram selecionar algumas pessoas para trocar aqueles que estavam fazendo esse trabalho de distribuição dessa alimentação diária que essas mulheres recebiam. E aqui é muito importante nós vermos a primazia que um ministério em especial tem em relação a todos os outros. O dom de servir, o ministério do diaconato, ele tem uma grande importância. Ele está mais ligado a questões relacionadas à mão de obra, ao serviço, a coisas braçais, enquanto o ministério de ensino está associado à alimentação espiritual do povo, ao fortalecimento do povo, através da palavra de Deus. E aqui os discípulos nos ensinam essa hierarquia, porque nós gostamos de falar que todos os serviços são importantes, serão recompensados, e isso é um fato. Todos, em um certo sentido, possuem o mesmo valor, mas aqui nós vemos que existe algo que é indispensável, que está em uma posição superior, que vai ser o responsável pelo sucesso de todas as outras questões. Esse ministério, o Ministério do Ensino, é o que vai preparar, moldar pessoas para fazer todo o resto. Então, nesse sentido, ele tem uma importância maior, ao ponto dos discípulos chegarem à conclusão de que eles não poderiam parar o tempo que estavam investindo, ou diminuir o tempo que estavam investindo no Ministério da Palavra para poder servir as mesas. Para servir as viúvas. Será que eles estavam querendo dizer que isso não era importante, que elas poderiam morrer de fome? É óbvio que não. Isso era um serviço essencial que estava em jogo vida ou morte. Elas não tinham para onde correr. E aqui nós entendemos, todos os departamentos são importantes,
todos os ministérios são indispensáveis, mas nós precisamos reconhecer uma certa prioridade que existe em relação ao ministério de ensino da palavra de Deus. E para que nós possamos entender que todos, de igual modo, precisam de um nível de qualidade, de intensidade, nós veremos que esses homens que foram selecionados para levar comida podiam ser qualquer um crente, né? Aquele que começou agora, que chegou agora, aquele que ainda estava no processo de conversão, que não tinha uma boa reputação, que não tinha tanto conhecimento, que não tinha sabedoria. É isso, né? Não é isso. A pessoa só poderia ser selecionada se passasse por esses 3 degraus aqui. Ser uma pessoa com sabedoria, maturidade, ter conhecimento e ser alguém com boa reputação. Nós vemos aqui que, independente do tipo de serviço, é algo que ninguém nem vai ver, é para limpar a igreja. O crivo é esse. É para levar uma cesta básica. O nível é esse. Nós precisamos de trabalhadores que estejam com as mãos limpas, longe de todo pecado e que saibam administrar bem as suas motivações, para que a gente não tenha pessoas, como vimos no exemplo da oferta, fazendo um tanto de coisa com motivação errada. A igreja será penalizada, porque o efeito esperado não vai acontecer, e a pessoa vai sofrer um prejuízo, ela não vai receber recompensa alguma. Então, independente do ministério, o nível que Deus espera é esse nível altíssimo, um nível de excelência, ilustrado através desse exemplo do ato de servir as mulheres carentes. Depois disso, nós vemos que o problema foi resolvido e o crescimento continuou acontecendo. Graças a Deus, isso não dividiu a igreja e eles continuaram fazendo um excelente trabalho. Por último, infelizmente, os episódios de perseguição continuam a todo vapor e criaram uma emboscada para um desses 7 diáconos, esses 7 servos que foram levantados aqui. Estevão se destacou porque ele tinha uma aptidão, além de servir, para ensinar. Era um homem que tinha um conhecimento gigantesco, tinha eloquência nas suas palavras, autoridade nas suas palavras, e quando ele começa a abordar os seus ouvintes ali de forma mais contundente, eles não conseguiram administrar todas as verdades que ele estava pregando, armaram emboscada com falsos testemunhos, dizendo que ele estava dizendo blasfêmia, distorcendo a palavra de Deus e querendo tirar de cena a lei de Moisés. Rapidamente, ele foi agarrado e nós veremos em seguida, infelizmente, um episódio terrível que vai resultar em mais uma baixa no cristianismo. Nós veremos isso nos próximos episódios e nós pedimos que Deus continue nos ajudando na continuidade do nosso desafio.